politicamente. Em alguns momentos, teve, na minha visão, Supremo e TSE, um papel de salvar realmente a democracia brasileira. Eu lembro, por exemplo, o dia da eleição, em 2022, como passou perto de melar tudo naquele dia, hein? Com operações da polícia rodoviária de um lado, que entrou Alexandre de Moraes e acabou com aquilo para não bloquear eleitores, e depois com a esquerda pedindo para adiar o horário da eleição também, né? Que se adiasse o horário da eleição, melava tudo na hora. Assim. Então, naquele dia, por exemplo, não fosse aquela atuação decisiva, clara, e para acalmar as coisas e para fechar a discussão, a democracia brasileira estava em risco real. Então, teve seu mérito, sim, mas também é inegável. Cada vez mais, o Supremo vem agindo de várias maneiras, concentrando o poder em si e determinando os rumos do país. Então, desde a operação da coisa das fake news, do inquérito das fake news, que jogou tudo para o Supremo, uma série de investigações que talvez não fosse, mas ficou a cargo do Supremo e até hoje vem acontecendo. Por exemplo, quando a Janja é hackeada, agora, esses dias, na mão de quem caiu? Num juiz da primeira instância, como seria assim, espera, uma pessoa foi hackeada, é um crime, vai para um juiz da primeira instância. Nada, é direto o Alexandre de Moraes ali decidindo o que vai acontecer. Então, a coisa está toda conturbada, sabe? Nas condenações dos invasores, e acho até legal discutir a palavra, né? Invasores, que é a palavra correta, golpistas também é correto. Terroristas, por exemplo, eu já não acho correto, porque eles não fizeram um ato de terrorismo ali. Eles tiveram uma invasão, pedindo um golpe militar, uma coisa deplorável, uma ação criminosa, inclusive, mas não foi um ato de terror, não estavam matando gente ou destruindo prédios só para causar o medo e o pânico na população, não era aquilo. Então acho importante também ter o termo, a gente ter e trazer para a opinião. Mesmo porque os presos jamais foram detidos portando armas que viessem provocar mortes ou uma destruição em massa ou um violento poder destruidor. Não era o Hamas matando gente, eram invasores golpistas ali sim. E eu lembro na época da discussão, acho legal quando surgem esses debates, porque daí a gente se intera sobre os termos da discussão, né, e sobre os termos jurídicos até. Houve a discussão, né? Eles tinham cometido um vandalismo, todo mundo concorda, não houve nenhuma discordância nisso, todos concordaram assim, vandalismo é óbvio que teve, tem que pagar por isso, mas daí também eles fizeram, como é que era? Atentado ao Estado de Direito, e tinha um outro que era parecido, e a dúvida era, será que eles cometeram esses dois crimes, o que soma a pena dos dois e dá a pena enorme que eles conseguiram, ou será que um crime absorve o outro? E eu achei muito mais razoável a interpretação, que acho que foi do André Mendonça e do Barroso, de que um crime absorve o outro ali. Então, tanto o André Mendonça quanto o Barroso votaram por uma pena menor. Tinha que ter pena. Tá? As pessoas têm que ter claro o que você fez. Era que você pediu, de golpe, atentado violento, violento ao Estado de Direito. Era isso mesmo. Acho que eram esses dois crimes. E será que um não absorve o outro e, portanto, fica um crime só, com uma pena só? E o voto da maioria acabou sendo que não, né? Que não, são dois crimes diferentes, então somou-se a pena dos dois e pegaram penas enormes ali, que me parece excessivas, sendo que um assassino, estuprador no Brasil não fica tanto tempo na cadeia quanto o que eles foram condenados ali, tá? Eu acho que deveriam sim ter sido condenados, acho que deveriam ter sido condenados por um desses crimes, por exemplo, o atentado violento ao Estado de Direito, que é óbvio que cometeram sim, é crime e é crime grave, mas eu acho que o Supremo se excedeu nessa pena. E sempre que o Supremo se excede, com as justificativas que for, ele alimenta um pouco um sentimento do outro lado da população, de cada vez mais revolta, cada vez mais indignação, cada vez mais achando que o Supremo é ilegítimo e que podem ter ficado um pouco acuados depois do 8 de janeiro. Mas o sentimento está aí. E a escolha é, vamos continuar alimentando esse fogo dessa indignação ou vamos buscar um pouco uma moderação, uma autocontenção do uso do poder pelo Supremo para realmente abaixar um pouco a temperatura da sociedade. O Supremo e o Alexandre de Moraes estão alimentando o fogo. Uma hora o fogo pega. Uhum. Agora nós tivemos a aprovação do nome de Flávio Dino, ministro da Justiça, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E a grande discussão foi essa. Ele sempre foi político, e ele teve uma atuação política à frente do Ministério da Justiça, e a oposição ao governo disse, ele está levando mais política ainda para o Supremo Tribunal Federal. Você também acha? Acho, é um fato, mas, gente, o Supremo tem sido político nos últimos anos. Tem sido, né? Tem sido. Alexandre de Moraes foi ministro do Temer, tinha sido secretário do Alckmin. O André Mendonça, ministro do Bolsonaro, então, e ambos já falavam em público, já tinham suas posições muito claras, então acho que isso não está mudando radicalmente. Aliás, lá atrás o próprio Flávio Dino lembrou
na sabatina, né? Paulo Brossard era político? Exato, era político eleito, inclusive, né? Sim. E ele citou alguns outros ainda que... Com certeza. Então não é uma inovação, mas assim, consolida cada vez mais com clareza isso. O Supremo Tribunal Federal no Brasil conquistou um espaço muito maior do que o equivalente dele nos Estados Unidos, na França, em outros países. O Supremo desses países não tem o espaço e o poder que tem o Supremo brasileiro. Ele consolidou isso, né? E com o Flávio Dino ali, o que eu posso dizer é provavelmente não vai reduzir, vai ficar ou vai querer crescer. Mas eu não sei se vai conseguir crescer muito não. Acho que o Congresso brasileiro acordou, o Senado brasileiro inclusive, e está olhando para isso e dizendo, não, peraí. O político eleito é quem tem que determinar os rumos do país. O Supremo não pode sair decidindo tudo sobre... Então não precisa mais presidente nem deputado, deixa o Supremo decidir tudo. Acho que o Congresso está percebendo isso e vai atuar de maneira mais ativa para conter possível uma expansão exagerada do Supremo, sabe? E acho que hoje em dia é mais fácil fazer isso. Porque hoje em dia não tem mais... O Supremo não está lutando contra movimentos antidemocráticos como estava. Porque tinha movimentos antidemocráticos no Brasil que deram na loucura que a gente viu. Agora aquilo passou. Estamos vivendo uma democracia e ninguém com o poder na mão está ameaçando essa democracia. Então é hora das forças da política se imporem com mais voz contra um Supremo que está crescendo e que não é bom para o Brasil que cresça muito. Por quê? Porque não tem a democracia, né? Não tem a escolha das pessoas. Eu não posso votar contra o ministro do Supremo na eleição que vem. Eles vão ficar ali até se aposentarem. Então é uma coisa que a população tem muito menos controle. Então é interessante, do ponto de vista da democracia, que o Congresso tenha mais poder. E o Congresso vai ter que se afirmar. Ninguém abre mão do poder sozinho também. É um pouco utópico achar que a pessoa só vai se conter. Seria o ideal, mas é um pouco utópico. Às vezes, para se conter, tem que ter o outro lado empurrando um pouquinho, senão não vai. Então nós lembramos que em junho...